Que caminhada bonita de vocês até aqui. Que vocês construíram juntos. Os frutos que vieram da união de vocês. Alguns dizem que os opostos se atraem. Mas eu prefiro acreditar que nós procuramos no outro a nossa fortaleza. É na agitação do dia a dia da Débora que ela busca segurança na calmaria do Kleber. E é naquele dia sistemático, todo programadinho, que ele busca na Débora um suspiro e um sorriso para aliviar a tensão do dia. E assim, cada um encontra no que o outro tem de mais forte o seu refúgio. Nas indas e vindas de Joinville a Curitiba, esse amor foi sendo cultivado e crescendo. Começou como um negócio, mas depois eles viram que é muito além disso, porque os corações se encontraram, os olhos se viram um no olhar do outro, e hoje estão aqui. Queridos, nós estamos aqui para celebrar a união de vocês. Kleber, é de livre e espontânea vontade que o faz? Sim. Débora, é de livre e espontânea vontade que o faz? Sim. Yes! Começamos muito bem, então. Antes de iniciar, eu tenho uma proposta para fazer para todos vocês, antes que vocês sentem ainda. Um casamento traz a ideia de uma aliança. É uma aliança entre duas pessoas que se amam. Pode se aproximar um pouquinho, por favor. É uma aliança entre duas pessoas que se amam e Deus, formando o cordão de 3 dobras, aquele que é difícil de romper. Mas a aliança permite que muitas pessoas participem dela. Então eu quero propor 2 alianças hoje. Além da aliança que eles farão um com o outro e com Deus, eu quero propor uma segunda aliança de vocês com eles. A partir de hoje, eles assumem o compromisso de orar, de rezar e de dedicar todo o carinho e amor que eles têm por todos os que estiveram aqui compartilhando com eles esse momento de alegria. E a parte de vocês nessa aliança é que a partir de hoje, vocês também vão zelar pela união deles e pelo amor que vocês estão testemunhando aqui hoje. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês aceitam fazer parte dessa aliança junto com eles, e vocês têm uma chance só de dizer sim, mas tem que dizer sim bem alto, para a gente ouvir lá no Miller, tá bom? Para quem não sabe onde é o Miller, fica 300 metros aqui para frente, então capricha, tá? Queridos convidados, vocês aceitam fazer parte dessa aliança? Sim! Olha só, não são mais 2, mas são muitos, são mais de 100, que hoje dizem sim junto com você. Pai amado, nós nos colocamos em Tua presença e pedimos com muita humildade que Tu seja o condutor de cada palavra, de cada momento, de cada sentimento, Senhor. Tu sabes o quanto somos limitados, Senhor. Tu sabes o quanto eu sou limitado e quanto é desafiador para mim estar aqui, Senhor. Porque também sou cheio de falhas, porque também tenho muito a crescer, Senhor. Não sou dono da verdade, nem sei tudo sobre relacionamento. Por isso peço, Pai amado, que seja Tu que conduza minhas palavras e de todos que estão aqui. Isso é o que te pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Então essa celebração hoje vai ser feita assim, com 110 pessoas juntos. Nós faremos juntos essa celebração. E eu tive a audácia hoje de trazer como tema amor. Falar de amor para 2 pessoas que já venceram tantas coisas juntos e que já vêm caminhando juntos. Na década de 70, uma neozelandesa chamada Kim Casale começou a escrever uns cards falando sobre esse amor do dia a dia. Esses cards tinham como frase inicial, amar é. Eram um casalzinho, os 2 nus, numa imagem pequena, e ela escrevia algumas recomendações para o dia a dia, alguns cuidados que eles tinham um com o outro. Para quem não conhece ainda, eu trouxe aqui para vocês darem uma espiada. Quem não viu ainda, deixa eu achar aqui, espera só um pouquinho. Ó, tá aqui, ó. Amar é só lamentar não ter te conhecido antes. E eu escolhi essa frase para começar esse amar é e lembrar desses carinhos do dia a dia,
porque foi uma das coisas que eu ouvi deles, né? Que eles queriam ter se conhecido antes. Amar é o poder de decidir em conjunto, sempre que for tomar uma decisão. Transparência entre vocês dois, então sempre ser transparente um com o outro. E claro, né? Nunca deixar o luto de uma briga para o dia seguinte, sempre buscarem se resolverem no momento. Daiana, sou amiga do casal. Amar é almoçar no domingo às 15 horas, porque a Débora não gosta de rotina. O Salmo 119 é uma ode à palavra de Deus, expressando o amor e reverência do salmista por ela. É o mais longo dos capítulos da Bíblia, o mais longo dos Salmos, e é um acróstico. Ou seja, as palavras deles têm uma combinação, uma estrutura linguística para chamar atenção. São 22 estrofes e cada estrofe começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. Cada estrofe contém 8 versículos e todos os 176 versículos do Salmo celebram a lei, os estatutos, os mandamentos e os testemunhos de Deus. Eu gosto de pensar que o Salmo 119 é um resumo da Bíblia, porque ele não está falando só de mandamento, ele não está falando só de Êxodo 20, ele não está falando só de estatuto, ele está falando da própria Bíblia, ele está falando de como o próprio Deus se comunica conosco. É claro que nós não leremos os 176 versículos, mas logo nos 2 primeiros ele já dá uma pista bem grande de como cultivar o amor e como ser feliz no amor. Começa assim: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o seu coração o buscam. Ele fala sobre ser feliz por seguir a palavra, ser feliz sobre seguir o mandamento, mas ele tem uma palavra-chave aqui, que é encontrar o caminho e se manter nele. E daí, se a gente viaja para o Novo Testamento, ainda que no Antigo Testamento Deus tenha deixado muitos e muitos ensinamentos, começou com os 10 mandamentos, né? Onde dos 10 mandamentos, 6 fala sobre amar o próximo e 4 sobre amar a Deus. Depois, o homem na sua confusão trouxe tantas dúvidas, que desses 10 mandamentos, Moisés fez mais 500 e poucos ensinamentos baseados nele, para que a gente conseguisse entender as coisas. Mas no Novo Testamento veio Jesus para simplificar de novo. E daí ele deu um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E deixou mais claro ainda a resposta sobre quem é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que Jesus nos falou. E aí vem o desafio. Se a gente tem um manual que de capa a capa revela a presença de Cristo, o nosso desafio para se manter no caminho é espelhar o próprio Cristo. É se espelhar naquele que deu a vida, é se espelhar naquele que se entregou por nós. Sabe, Kleber, quando o homem diz sim no altar, ele assume o compromisso de ser o sacerdote da sua casa, junto com sua esposa. Ambos agora são sacerdotes em seu lar. No terceiro dia, houve um casamento em Caná, de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que te mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse:
agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde ele viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná de Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. São palavras do Senhor. Simbolizando esse ensinamento aprendido em casa e a própria presença do Espírito Santo, as mães vão receber uma vela e com essa vela juntas elas vão acender essa nova luz que se acende nesse novo lar que começa hoje. Pronto, mães, pode acender. No Sermão do Monte, ele comenta sobre andar 1 milha a mais. Se alguém te obriga a andar 1 milha, ande 2. No dia a dia de vocês, queridos, quantas vezes é feito um pedido que não é o pedido que a gente quer fazer, que não é o pedido que a gente quer realizar, mas como amar é uma decisão diária, faça. E não ande 1 milha, ande 2 milhas. Outro ensinamento bonito de Jesus é a entrega, sacrifício, oração e perdão todos os dias, quantas vezes forem necessárias. Vamos seguir então agora, depois de falar um pouquinho sobre Jesus presente, sobre Jesus como convidado e fazer tudo o que ele disser, que é se espelhar no próprio Cristo, vamos seguir ainda pelas bodas de Caná. Vocês já se imaginaram recebendo o pedido de alguém num dia que falta vinho para encher talhas de água? Já imaginaram que quem recebeu esse pedido teve que acreditar e entender que mesmo sendo vinho faltando, a instrução era: enche as talhas de água? Quem de vocês acreditaria que aquela água de fato se tornaria vinho? E mais do que isso, ter a fé de servir a primeira taça depois, entendendo que aquela água de fato tinha se transformado no melhor vinho de todos. Então, ter Jesus como convidado, fazer tudo o que ele disser e ter fé, acreditar. Naquele dia, as pessoas que ajudaram aquele casal a ter o milagre na vida deles, vocês podem pensar que foi uma tarefa fácil, mas deixa eu contar um segredo para vocês. O poço era longe. Não tinha torneira, não, para encher as talhas. Era com balde, 1 a 1, até subir e encher cada talha de 80 a 120 litros. E depois carregá-las até o local, para só então Jesus fazer o milagre. Olha, queridos, o empenho, a dedicação de quem ama para se mexer e fazer alguma coisa de fato. Olha o quanto é importante e quanto é custoso quando a gente resolve sair do nosso lugar e fazer algo pelo outro. Eu tenho um amigo padre que diz que o casal é como um navio e os pais e amigos como um porto, que é o navio que atraca no porto. O porto não vai até o navio. E ele dá esse recado querendo dizer: não se metam na vida do casal, deixa que eles sigam o caminho. Mas eu tenho uma outra versão sobre isso. Eu digo que vocês, mesmo sendo porto, têm o privilégio de levantar a bandeira de vez em quando e dizer: eu estou aqui, pode atracar, estou pronto para ouvir e para receber.
Então, se esforçar e fazer, o seu papel é isso. Queridos, que estão aqui, assumir o compromisso junto com eles. E vocês também assumiram o compromisso de fazer diferente na vida deles. Eu lembro de uma senhora que no final de uma celebração me procurou, falando sobre o casamento dela. Na segunda união dela, ela estava com muito medo da noite de núpcias. Não que fosse novidade para ela, mas é porque ela tinha um problema, ela roncava. E ela estava com muito medo, porque no primeiro casamento, o antigo marido reclamava muito que ela fazia barulho durante a noite e era sinal de constante briga entre os dois. Então ela se esforçou muito. Senhores, tem gente rindo aqui, porque normalmente é o homem que ronca, né? Tá tudo certo, senhores. Mas no caso dela, era ela que roncava. Então ela fez o possível para não dormir antes dele. Mas vocês sabem como é, a mulher leva muito mais tempo para se preparar, começa cedo. O homem só toma banho e passa gel no cabelo quando tem cabelo, né? A mulher não, a mulher é banho, é maquiagem, é cabelo, é detalhe do vestido, é tão mais complexo. Ou seja, no final do dia ela estava cansada depois da festa e adormeceu antes dele. E acordou com ele beijando o pescoço dela e perguntando: o que a minha gatinha está ronronando? Era o mesmo problema, queridos. Mas ele viu com tamanha suavidade que abriu o diálogo para que eles encontrassem um caminho para resolver aquilo. Criem ao redor da chama de vocês uma proteção, ainda que invisível, que não deixe a chama apagar. O nome dessa proteção é oração. A partir de hoje, dobrem os joelhos sempre juntos, de mãos dadas, para que a chama permaneça sempre acesa. E que vocês lembrem do brilho no olhar de hoje. Lembrem do amor mais puro. Assim como Paulo diz em Coríntios 13. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E se em algum momento vocês acharem que não estão no caminho, que precisam corrigir alguma coisa, arrumar a rota, volte para essa passagem e coloque o nome de vocês. Leiam assim: o Kleber é paciente, é bondoso, não inveja e não se vangloria. A Débora não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. A Débora e o Kleber não se alegram com a injustiça, mas se alegram com a verdade. Tudo sofrem, tudo creem, tudo esperam, tudo suporta. E que o amor sempre seja mantido. Dito isso, falta só uma coisa para a gente encerrar essa celebração. E aí vem uma segunda tradição de casamentos. E agora o desafio é maior. Nós teremos agora o beijo do casal. E os aplausos e a festa e a animação dos convidados tem que fazer tanto barulho que a gente ouça lá na BR-101, no pórtico. Caso a gente já tenha alguém lá com medidor, caso eles não consigam escutar vocês lá, não tem docinho hoje. Tá bom? Então eu quero ver a alegria de vocês no momento do beijo. Pode ficar um de frente para o outro. Em nome de suas mães, seus padrinhos, amigos e familiares, e com a bênção de Deus, eu os declaro casados. Kleber, pode beijar sua esposa!